Hoje a gente vai seguir com Moisés, o lado oculto de Moisés, o príncipe do Egito. O tema dessa palavra é quando o seu chamado é maior do que o seu currículo. Olha que benção. E normalmente todo chamado é sempre maior do que o currículo. Imagina ser chamado por Deus só dentro das nossas capacidades? Não tem como. Mas Deus não nos chama porque somos capazes, Ele chama porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Quero ler com você Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1. Só que a gente vai ler até o capítulo 4, versículo 17. Então, irmão, eu vou fazer uma leitura em 2x aqui, pode ser? Igual no WhatsApp ali que você aperta, vou ouvir em 2x porque o áudio é muito longo. Mas vai valer muito a pena, porque a história é maravilhosa. Então nem é áudio de WhatsApp, é vídeo de YouTube, e aquele vídeo bom, não é verdade? Vamos lá? Êxodo capítulo 3, verso 1, diz o seguinte: E Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou ao Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante! Pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, o Senhor chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto estão sofrendo. Por isso decidi livrá-los dos egípcios e tirá-los para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou até mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu envio ao faraó, eu envio para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão cultos neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou, e eles me perguntarem qual é o nome dele, e que lhes direi? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Isso é o que dirá aos israelitas: eu sou o que enviou. Eu sou me enviou a vocês. Disse, porém, também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a mim e disse: virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito, e prometi tirá-los da opressão do Egito, da terra dos cananeus, para a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde mana leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com eles ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando ao deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso ele os deixará sair, e farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em sua casa objetos de ouro, de prata, roupas que vocês porão sobre seus filhos e suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. E Moisés a jogou,
E ela se transformou numa serpente, e Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. E Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela se transformou numa vara na sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. E Moisés obedeceu, e quando retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloca a mão no peito. E Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, e nem me derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E assim, se ainda assim não acreditarem nos 2 sinais, e nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo, derrame-a em terra seca, e quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. E disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, e nem no passado, e nem agora, quando falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ouvir? Quem lhe concede vista ao cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, estarei com você, ensinando o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou contra Moisés: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que dizer, e eu estarei com você quando falarem, e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. Leve na mão esta vara, e com ela você fará sinais miraculosos. Amém. Pequeno texto que a gente leu hoje, não é verdade? Mas tão maravilhosa essa palavra, tão maravilhoso esse texto. Eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta, não ofensiva, mas que de alguma forma pode acabar machucando um pouquinho o nosso coração. A pergunta é: você se sente atrasado? Às vezes a gente olha para o lado e vê todo mundo da nossa vida do colegial, casado, com profissão, às vezes, sei lá, escrevendo livro, viajando, abrindo uma empresa, ou então foi promovido, chegou a tantos cargos importantes. E às vezes a gente olha para a gente e pensa: o que aconteceu comigo? Eu fiquei para trás. Ou pior, às vezes a gente pensa que Deus esqueceu da gente, que aquela promessa que a gente recebeu há 5, 10, 20 anos atrás, ela não se realizou, ela sumiu da pauta de Deus, não sei. E às vezes a gente olha para o lado e as pessoas ao nosso redor estão todas sendo poderosamente usadas por Deus, não é verdade? Nossa, como Deus tem usado as pessoas. Mas a gente talvez esteja vivendo apenas uma vida comum, uma rotina comum, um cotidiano bem comum, mesmo acreditando que tem um chamado. E talvez se a gente fosse olhar para Deus com sinceridade e falar, a gente perguntaria: Deus, será que o meu chamado expirou? Será que o Senhor não tem mais algo para fazer na minha vida? Mas ao ler essa história desse homem Moisés, a gente vai descobrir que aos 40 anos ele se sentia o salvador do seu povo, mas tudo deu errado, e aos 80 anos ele pensou que era apenas um homem esquecido no deserto, pastoreando as cabras do seu sogro. Mas aos 120 anos ele ficou conhecido como o homem mais manso de todos os homens, o servo do Senhor. Hoje a gente vai falar sobre Moisés, para poder falar com pessoas que são chamadas por Deus, mas sentem que estão fora do tempo do seu chamado, ou nunca vivenciaram o seu chamado,
Mas eu quero dizer uma coisa: Deus não desperdiça os anos que você acha que perdeu. O texto começa mostrando a realidade onde Moisés está. Ele está no deserto. Ele foi parar no deserto. Êxodo capítulo 2 conta que quando Moisés tinha 40 anos, ele tinha o sangue quente. E ele já tinha esse sentimento gerado pela mãe dele, Joquebede, que ajudou a cuidar dele quando ele era filho da filha do faraó. Ele já tinha esse sentimento de que Deus tinha chamado ele para um propósito, de que ele era uma espécie de salvador do seu povo, até o momento em que ele se depara com uma cena interessante. Um egípcio está maltratando um israelita e começa a espancá-lo. Então Moisés, o príncipe egípcio, apesar da sua origem hebraica, ele se ira com essa situação, vai para cima daquele soldado egípcio que maltrata um israelita e mata aquele homem. Atos capítulo 7, verso 23, vai dizer que Moisés foi visitar seus irmãos hebreus achando que já era o libertador. Cuidava ele que seus irmãos entenderiam que lhes havia de dar salvação pela sua mão. Mas quando ele foi tentar fazer isso, os seus irmãos não entenderam, porque no dia seguinte, 2 israelitas começam a brigar entre si, e quando eles começam a brigar, Moisés fala: por que estão brigando? Então um deles se vira para Moisés e fala: quem te fez príncipe sobre nós? Pensas matar-me como matou o egípcio? Pense nessa cena. São 2 ângulos de um fracasso. Moisés tenta salvar o seu povo com a sua própria força, e no dia seguinte, o seu próprio povo não reconhece como Salvador. Então ele foge para o deserto de Midian, e ali ele começa a pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro por 40 anos. É interessante a figura do deserto, porque existe um deserto onde Deus nos leva para nos ensinar que ser usado por Ele não é a mesma coisa do que ser usado por a gente mesmo. O primeiro segredo do ministério é saber que o que a gente faz para Deus não dá para fazer só com as forças dos nossos braços. Não dá para fazer só com a nossa intelectualidade, mesmo que dê certo aos olhos humanos. Você pode estar abrindo mão de cumprir o propósito divino para você. Então, Moisés agora vive 40 anos que aparentemente são anos desperdiçados. 40 anos pastoreando cabras, longe do palácio, longe do seu povo, 40 anos parado, 40 anos ouvindo apenas o silêncio do deserto. E engraçado que aos 40 anos Moisés pensava que ele era a própria missão, mas aos 80 anos após o deserto, ele achou que ele era um fracasso esquecido. Mas a verdade é que nesses segundos 40 anos, Moisés viveu 3 quarentenas, 0 aos 40 no Egito, 40 aos 80 no deserto, sozinho ali, e dos 80 aos 120 pastoreando o povo de Deus no deserto. Então, aos 80 ali, nessa segunda fase de 40 anos, ele acha que é um fracasso, mas Deus o estava formando. Porque os primeiros 40 anos de Moisés ensinaram a ele a liderar como um egípcio, mas os segundos 40 anos no deserto ensinaram a liderar como homem de Deus. Você só atravessa um deserto na sua vida liderando ovelhas se Deus planeja fazer você liderar o seu próprio povo no deserto depois. Os anos que a gente às vezes acha que perdeu, na verdade, Deus está nos treinando. Porque quando a gente recebe um chamado de Deus, a primeira coisa que bate no nosso coração é uma ansiedade para viver logo, não é verdade? Ah, não, Deus me chamou, eu preciso fazer alguma coisa. Olha, não estou dizendo que você tem que se esconder e ficar preguiçoso, mas a grande verdade é que
Deus teve paciência de esperar para te chamar, por que você acha que Ele não vai ter paciência para te formar? Então, talvez você esteja exatamente nesse momento de deserto agora. Um casamento sem novidade, um trabalho que não te faz encher o coração, ou uma fase na sua vida que parece que Deus não está falando com você. Mas a gente precisa entender que o silêncio de Deus não é abandono, é faculdade. O silêncio de Deus é o lugar onde Deus tira a urgência egípcia da pressa do nosso coração, para nos dar uma paciência divina para viver as coisas no tempo certo. Então, Moisés chega nesse momento onde ele se encontra com uma sarça que não se consome. Capítulo 3, versículo 1 diz: E Moisés estava apacentando um rebanho, uma coisa banal. Não era uma coisa de domingo à noite ou domingo de manhã, era uma coisa de quarta-feira de manhã. No dia a dia, no cotidiano, apacentando as ovelhas. Então o anjo do Senhor lhe aparece, no verso 2, em uma chama de fogo no meio da sarça. Sarça, no hebraico, é isné, e a tradução para sarça é um arbusto. Gente, Deus aparece a Moisés através de um arbusto, não é de um cedro do Líbano, não é de uma figueira de Israel, não foi através do carvalho de Manre, ou seja, árvores extremamente grandiosas, lindas, significativas no imaginário. Deus aparece para Moisés através de um pequeno arbusto, sem importância, uma planta comum da qual você passava e via mais de 100, uma pequena caminhada no deserto, você veria mais de 100 e nem repararia direito nelas. É a vegetação comum, é um matagal. Mas Deus decidiu se apresentar a Moisés numa planta sem importância. Ele aparece num tipo de arbusto que ninguém sequer pararia para olhar 2 vezes. E aquela sarça, ela ardia no fogo e ela ao mesmo tempo não se consumia. A sarça não era devorada, o fogo estava lá, mas não destruía a sarça. É interessante perceber isso porque mostra que Deus pode habitar você sem te consumir. O próprio Deus derrama a presença dele sobre você sem te consumir. Você pode ser pequeno e simples como uma sarça e mesmo assim ser palco do fogo de Deus. Você pode ser, aos olhos humanos, até mesmo aos seus olhos, insignificante, mas mesmo assim ser aquele a quem Deus vai usar poderosamente, porque não é o seu tamanho que sustenta a presença de Deus, é a presença de Deus que sustenta o tamanho do seu chamado, o tamanho daquilo que Ele te chamou para fazer. Então no verso 4, Moisés, depois de ouvir a voz de Deus, diz: Hineni, que significa eis-me aqui, ou estou aqui, aqui estou, Senhor. Deus chama, Moisés, e ele responde com essa palavra hebraica, a mesma palavra que ele chamou Abraão, a mesma palavra que ele chamou Samuel, e ele respondeu: fala, Senhor, porque o seu servo ouve. A mesma palavra que ele chama Isaías e toca a sua boca, dizendo: agora os seus lábios estão purificados. Ele responde: Hineni, eis-me aqui, Senhor. No caso de Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Moisés aparentemente está dizendo: Senhor, eu estou disponível, pode falar o que quiser, pode pedir o que quiser, pode me chamar para o que quiser, eis-me aqui. Só que quando você olha o restante das páginas da Bíblia, nesse texto, você vai ver um Moisés que disse: eis-me aqui,
mas logo em seguida ele apresenta 5 desculpas para não ir. Interessante, né? Eis-me aqui. Não, peraí, não sei se era isso que eu queria dizer, Senhor. Não sei se era essa direção. Porque depois daí ele começa a passar o resto do texto pedindo licença para não ir. Para dizer, não sei o que eu quis dizer quando eu disse eis-me aqui. Eu agora, na verdade, tenho dúvida se é eis-me aqui mesmo. E então, no verso 13, Moisés pergunta: Deus, mas se perguntarem qual é o seu nome, o que devo responder? E aí Deus responde com uma das expressões hebraicas mais interessantes. Ele diz: Eié, Asher, Eié, que é eu sou o que sou. Pelo menos é isso que as versões mais clássicas da Bíblia, os tradutores um pouco mais antigos, traduziam. Mas o tempo verbal aqui é o imperfeito. E ele descreve uma ação contínua que ainda está se desenvolvendo. É mais ou menos como se uma tradução mais fiel pudesse dizer: eu serei o que serei, ou eu continuarei sendo o que estou sendo, ou eu estarei sendo aquilo que eu estarei sendo. O nome de Deus aqui não é estático, não é paralisado. Na verdade, Deus está dando uma promessa em movimento para Moisés. É tipo assim: eu vou estar sendo, Moisés, o que eu precisar ser, quando você precisar ser, na hora em que você precisar que eu seja. Deus não dá um nome, Ele dá uma presença que vai se adaptando a cada batalha nossa. Então, a verdade é que Deus aparece para Moisés e se compromete a ser aquilo que ele vai precisar. Por exemplo, para o faraó ele vai ser a justiça, para o povo ele vai ser a libertação, para o deserto ele vai ser o maná, para o mar ele vai ser o caminho, e para a rocha ele vai ser a água. Deus, na verdade, está dizendo: eu sempre serei aquilo que você precisar. Eu não disse aquilo que você quiser, amém? É aquilo que você precisar que eu seja. E o que você precisa que Deus seja hoje? Provisão, cura, coragem. Você precisa que Deus seja um pai, que Deus seja alguém que transforma a sua identidade. O nome de Deus promete não só a Moisés, mas a cada um de nós: eu serei o que você precisar que eu seja. É isso que significa Eié, Asher, Eié. É Deus dizendo, é claro que também é uma interpretação muito clara e também muito correta, de Deus dizendo: eu sou aquele que não pode ser nomeado, eu estou além disso, eu sou soberano, eu sou superior. Mas ao mesmo tempo carrega: eu serei o que você precisar que eu seja. Então Moisés oferece a Deus suas 5 desculpas. Depois que Deus descreve a missão, aí Moisés meio que muda de ideia, e ele não obedece. Na verdade ele resiste 5 vezes. Mas sabe o que é mais lindo na resistência de Moisés? É que Deus não escondeu isso. A gente olha para Moisés como aquele homem que inaugurou um novo tempo, o tempo da lei na história de Israel. Ele escreve os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, inclusive Êxodo, que ele está falando de si mesmo, Números e Deuteronômio. E quando ele escreve isso, ele inaugura a Torá, que é os livros que baseiam toda a vida do povo de Israel até Cristo, e que baseiam os próprios ensinos de Cristo, porque Cristo, ele ressignificou a Torá para a gente. Ele trouxe uma nova interpretação daquilo que Deus disse, porque ele está trazendo também uma nova aliança. Então Moisés é conhecido como o homem que estabeleceu a velha aliança. Esse homem tem uma envergadura e uma importância no Antigo Testamento quase que de Cristo. A sua própria trajetória é similar à de Cristo. Ele, esteve no Egito, ele não nasceu, quer dizer, ele esteve no Egito, ele foi perseguido pelo faraó para matarem as crianças. A figura dele é uma mesma expressão de um libertador. Na verdade, Cristo está usando a mesma imagem da fuga para o Egito, do extermínio das crianças, para expressar a visão bíblica de que
ele também viria para ser o libertador, agora de forma definitiva. Então, olha a envergadura, a importância desse homem Moisés. Mas aqui, como a gente tem dito, Deus escreve as melhores histórias nas páginas que você quer arrancar. Deus decide não arrancar da história de Moisés a sua reação vergonhosa quando é chamado por Deus. Então Moisés apresenta 5 desculpas e Deus o chama mesmo assim. A primeira desculpa está no versículo 11 do capítulo 3, dizendo: quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, que vá e tire os egípcios, e tire do Egito os filhos de Israel? A tradução aqui é síndrome do impostor. Quem sou eu? Eu não tenho currículo, eu não tenho voz, eu não tenho influência, eu não sou ninguém, pastor. Eu não tenho nem conhecimento. E o versículo 12, Deus responde: certamente eu serei contigo. Olha que interessante, a pergunta de Moisés foi: quem sou eu? E a resposta de Deus foi: certamente eu serei contigo. Deus não responde a pergunta de Moisés. Na verdade, Deus não está nem aí para a pergunta de Moisés. E o que importa é dizer, eu estarei contigo. Não importa se a sua pergunta é quem é você. É como se Deus dissesse: a pergunta certa não é quem é você, a pergunta certa é quem vai com você. Porque o quem sou eu da gente é respondido com o eu sou de Deus. Não é sobre quem somos, não é sobre nós. Aí vem Moisés com a segunda desculpa: qual o seu nome? Verso 13, e se me perguntarem qual o seu nome? Tradução para hoje: como é que eu vou explicar isso para as pessoas? Como é que eu vou liderar uma célula se eu não sei tanto de Bíblia assim ainda? E não, como é que eu vou pregar se eu não domino a palavra? Às vezes a gente vai apresentando para Deus algumas objeções, é a desculpa do medo de não saber dar a resposta certa quando alguém de repente duvidar da mensagem, ou quando alguém tiver alguma dúvida mais profunda, uma pergunta, e a gente fala: como eu vou explicar? Então Deus está dizendo: ei, eu sou o que sou. É aí onde Deus fala, eu serei o que serei, o nome eu te dou, a teologia eu te dou, as palavras eu te dou. Não é isso que está no Novo Testamento? Que Deus daria as palavras todas as vezes que os discípulos estivessem diante do sinédrio ou na perseguição. Então, ele pergunta a terceira desculpa: e se não me crerem? E ele diz: eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, capítulo 4, verso 1, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Tradução: medo da rejeição das pessoas. E se não acreditarem em mim, e se não gostarem do que eu estou falando, e se ninguém quiser me ouvir, se zoarem de mim, se duvidarem, e se a igreja não comprar a ideia da obra, e se tiver dificuldade, na verdade, e se tiver difícil tirar a licença, e se eu descobrir um monte de problema na obra, que a obra vai aumentar muito de valor? Graças a Deus, esse problema não apareceu não, das licenças a gente está trabalhando, Mas a grande verdade, já estou lá na frente, e se a minha família achar loucura? Ontem minha mãe me ligou, acho que eu não mandei o link do YouTube para ela não. Ontem minha mãe me ligou, e aí era para falar comigo vários assuntos. Aí eu tenho uma empresa de torta, e aí no início foi muito difícil, porque a gente cometeu muitos erros administrativos. Aí ela: você tem certeza que vale a pena continuar com essa empresa? Eu falei: mas ela está até boa agora, está até dando retorno, está funcionando, não sei o quê. Só que é isso, é o modelo às vezes da pessoa. E eu estava na casa do pastor Josué, o filho dele tem uma empresa, e aí ele falou a mesma coisa: mas filho, isso que você está fazendo, você tem certeza que você está fazendo do jeito certo? Ele estava incentivando ele ao empreendedorismo, mas estava questionando os métodos. E a grande verdade é que é maravilhoso se as pessoas nos aconselharem. Eu costumo dizer que o segredo da loucura é não ouvir ninguém, não é verdade? Mas também o segredo do fracasso é ouvir todo mundo. O segredo do fracasso é você ouvir todas as opiniões e deixarem elas te impedirem de avançar, de acreditar naquilo que Deus vai fazer. Então a gente tem que achar o equilíbrio entre o segredo da loucura, que é não ouvir ninguém, e o segredo do fracasso, que é viver da opinião de todo mundo. Está entendendo o que eu estou falando? Mas aqui no caso é a opinião de Deus.
E Moisés está preocupado se as pessoas vão acreditar ou não, mas é o próprio Deus em que está dizendo: vai! Então Deus responde a Moisés com 3 sinais: a vara que vira serpente, a mão que fica leprosa e a água que se transforma em sangue. Mas um detalhe é muito precioso diante de cada sinal, que a pergunta de Deus sempre é: o que tens na sua mão? O que é isso na sua mão? Pergunta Deus a Moisés. E ele diz: uma vara. E é interessante que não é, a gente olha para o cajado de Moisés como se fosse uma coisa meio deus nórdico, né? O martelo de Odin, machado de Odin, né? E não é. Deus não fabricou uma vara espiritual. Olha, te deu uma vara espiritual aqui, essa aqui é a minha vara. Deus perguntou a Moisés: o que é isso aí na sua mão? Ah, é a minha vara comum de cutucar as ovelhas. É a minha vara de trabalho. Olha que interessante. Deus não está dando um instrumento superpoderoso, fabricado pelos anjos artesãos do céu. Deus está dizendo: eu vou tocar essa coisa comum, do seu dia a dia comum, do seu pastoreio comum, que você usa para cutucar essas ovelhas há 40 anos. Então Deus disse: apenas jogue a vara no chão. E ele joga e ela vira serpente, ele pega de novo e ela vira vara de novo. E não é mais a mesma vara, é a vara que Deus tocou. Sabe, será que você tem a expectativa de Deus tocar as coisas do seu cotidiano, do seu dia a dia comum, para que você possa dizer: essa é a vara de Deus, esse aqui é o escritório de Deus, esse aqui é o computador de Deus, essa aqui é a tarefa que eu vou consagrar a Deus, eu vou trazer Deus para cada área, eu vou dizer: Senhor, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu, não é só quando a gente dá o dízimo, mas é principalmente quando a gente está vivendo a vida, numa vida de consagração ao Senhor, porque Deus não te pede o que você não tem, Ele transforma o que já está na sua mão, Ele mexe naquilo que você já carrega. Sabe, o que tem na sua mão hoje? Às vezes é um talento ordinário e não extraordinário. Às vezes é uma profissão comum, mas é o que Deus te deu. Às vezes é uma habilidade que não é tão grandiosa assim. Por exemplo, eu não canto nada, né? E posso te dizer que a minha primeira pregação, com certeza, foi a pior pregação da minha vida. E eu acho que ela não dava nenhum sinal de que eu poderia continuar fazendo isso ser bom, sabe? Às vezes você olha para a sua história e você pensa: minha história é banal. Eu tenho uma amiga que eu me identifico muito com ela, que é a pastora Mariana Machado, lá da Barra. Ela pastoreia os adolescentes da Barra, da nossa igreja da Barra. E ela sempre pensava assim: poxa, eu não posso dar meu testemunho, porque eu nunca me droguei, eu nunca me desviei, eu nunca me viciei, eu não fiz nada disso, então a minha história não tem a menor graça. Até o dia que a gente chegou à conclusão de que, caramba, a gente tem um testemunho maravilhoso para dar. Eu pude viver a minha vida inteira na presença do Senhor. E isso pode impactar tanta gente. Ainda mais quem pastoreia jovens, dizendo: eu quero te ensinar a alegria que é você viver a sua vida inteira em consagração ao Senhor. Nunca precisar ter se afastado de Deus. Sabe, qual é o talento que você tem? Ele é banal? Joga no chão, entrega para Deus, e Ele vai fazer o que Ele faz com aquilo que você tem. A quarta desculpa de Moisés, ele vai dizer: Senhor, eu sou pesado de boca. Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao seu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. É engraçado que a palavra pesado aqui é a palavra kavod, ou kabod. Aí você traduz como você quiser o seu hebraico, tá bom? Mas a palavra kavod, ela vem daquela palavra ikabod, que é um texto famoso da Bíblia que diz: a glória se foi. Porque kavod significa glória. O ikabod é quando a glória vai embora.
Mas a glória também, ela tem essa ideia de peso, de ser densa, de quando ela chega, nós não podemos suportá-las. Então, Moisés está dizendo assim: eu tenho uma boca pesada, ela não suporta o suficiente para fazer uma comunicação assertiva. Quando eu falo, a minha comunicação é ruim. Sabe, Senhor, a minha boca é um peso morto, a minha língua quase não desliza. A tradução para hoje é um complexo de inadequação técnica. Ah, Senhor, eu não sou bom de falar. Ah, Senhor, eu não consigo, eu não tenho dom, eu não consigo me expressar. Senhor, com certeza tem pessoas muito melhores do que eu. Irmão, eu tenho certeza que para 100% do que eu faço, tem alguém que faz melhor do que eu. A gente costuma dizer que sempre tem um chinês para fazer uma coisa melhor do que qualquer ser humano, não é verdade? Sempre tem um oriental, não importa se é chinês, se é japonês, se é coreano, que vai fazer um negócio ali extraordinário, vai tocar violão de um jeito que ninguém toca, vai pintar do jeito que ninguém pinta, vai dançar do jeito que ninguém, vai fazer acrobacia. A verdade é que se a gente for procurar, verdadeiramente, tem gente melhor que a gente em tantas áreas, em liderança, em comunicação, em gestão, no estudo da palavra e tudo mais. Mas a grande verdade é que a resposta de Deus para Moisés foi interessante. Deus, mais uma vez, não está dando nenhuma confiança para os argumentos de Moisés, e ele pergunta: Moisés, capítulo 4, verso 11, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo ou o surdo? Ou o cego ou aquele que vê? Não sou eu o Senhor? Talvez você esteja como Moisés dizendo: Deus, eu tenho a boca pesada, mas Deus está respondendo: mas não fui eu que fiz a sua boca, eu sei como ela é, fui eu que fiz. Ah, Senhor, eu não tenho tal talento, tá bom, mas não fui eu que te fiz quadrado assim, sem gingado, sem essa capacidade de fazer isso talvez como alguém faria? Quem disse que eu queria colocar o talento do Neymar em você? Eu coloquei no Neymar o talento, mas eu coloquei em você a habilidade de não ficar caindo toda hora. Ops. Desculpa, eu gosto do Neymar, gente, né? Eu estou acompanhando ali, mas a verdade é, Deus diz a Moisés: fui eu quem te fiz, a sua boca pesada eu sei dela, porque eu te fiz com ela, eu te chamei mesmo te conhecendo, porque a sua boca pesada não é um problema para mim, ela é o meu próprio plano. Então vem Moisés e vira no versículo 13 do capítulo 4, dizendo a quinta desculpa, ele fala: Senhor, envia outro. Ah, Senhor, peço-te pela mão daquele de quem tu has de enviar. A tradução é: qualquer um menos eu. Qualquer um menos eu. É a desculpa final, e não é nenhum argumento, é só um sentimento de auto-rejeição, concorda comigo? É só: eu não, Senhor. E aí no verso 14, a Bíblia vai dizer que a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Gente, se tem uma coisa que irrita a Deus, é você não acreditar que Ele pode te usar. Porque quando você diz que Deus não é capaz de usar você, você sendo você não está se definindo de forma ruim, você está dizendo que Deus é incapaz. E a Bíblia diz que Ele é poderoso não apenas para fazer através de você. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode imaginar, do que você pode pensar. Sabe, preste atenção nisso. Deus tolerou 4 desculpas com paciência. Na quinta ele se irrita, mas envia Moisés mesmo assim. Mas toma cuidado, não testa a sexta não. Não é verdade? Não sei se está valendo a pena você. Eu acho que Deus vai te enviar mesmo na sexta, mas em outras palavras para de dar desculpas para Deus. Para de ficar dizendo que você está fora do seu tempo, que você não tem mais chamado, ou que
seria melhor que Deus fizesse com o outro. Olha como as outras pessoas são tão maravilhosas para Deus usá-las. Eu já tive muito problema. Eu tenho uma história da qual me envergonho. Sabe, para de ficar dizendo para Deus, para de negociar com Deus, para de ceder só em parte. Até aqui eu vou. Eu quero terminar essa mensagem com aquelas aplicações especiais que a gente tem quando a gente olha para a vida de Moisés. A primeira dela é que os 40 anos no deserto não significam exclusão. Se você começou o seu chamado e deu errado, e agora você está na geladeira, ou se sente na geladeira, eu quero te garantir, isso não significa que Deus acabou o seu chamado para Ele. Isso não significa que Deus te excluiu da possibilidade de ser completamente usado por Ele. Então para de pedir desculpa pelos anos em que as coisas não estão acontecendo. Muito provavelmente esse tempo é muito mais uma faculdade da paciência, da mansidão, do coração pastoral. Porque às vezes é no deserto o único lugar onde você vai conseguir aprender o que você no Egito jamais aprenderia. A grande verdade é que Deus queria Moisés pastoreando ovelhas num deserto. E essas ovelhas seriam o seu povo. Então Deus falou assim: Moisés, vai cuidar de cabras no deserto. Quanto tempo, Senhor? 40 anos. Oxe. Sim. Segunda coisa, Deus aparece na sarça e não no cedro. Para de procurar Deus só no espetacular. Deus aparece em pessoas comuns, em lugares comuns, não só no domingo à noite ou no domingo da manhã, né? Os cultos mais bombados da nossa igreja são 11 da manhã e 17 horas, nos horários mais cheios, né? Mas a verdade é que não é porque eles estão mais cheios que Deus se manifestará mais extraordinariamente. Na verdade, é no dia a dia comum em que Deus vai fazer as coisas mais extraordinárias. É pastoreando cabras, é trocando uma fralda, é numa conversa de trabalho, é no carro voltando do trabalho, é no banho, é numa conversa com um amigo. Eu lembro que eu falei semana retrasada, que um irmão marcou um gabinete comigo, por conta de algo que Deus falou com ele na mensagem. Mas na mensagem Deus só levantou a dúvida. Foi numa conversa olho no olho que Deus trouxe a resposta. Foi num dia de semana, sentado numa conversa, aonde explodiu a revelação de Deus para ele. Sabe? Então, no banho, numa conversa boba, tire as sandálias. Às vezes o lugar que você está pisando durante a semana é uma terra santa e você só não percebeu ainda. Terceira é que aquilo que você tem na mão já é suficiente. Pare de pensar que só vai ser alguém usado poderosamente por Deus quando eu fizer o seminário, quando eu concluir aquele curso de capacitação, ou quando o pastor me disser tal coisa. Para com isso. Aquilo que você tem hoje já é suficiente para Deus usar poderosamente. Aliás, Deus já gostaria de estar usando muitas coisas na sua vida, no cotidiano, para transformar a vida das pessoas. A sua capacidade de generosidade, a sua capacidade de ouvir. Às vezes você, pastor, eu falo pouco, você vai ser muito usado por Deus, porque o povo gosta de falar, mas ninguém gosta de ouvir, não é verdade? Você tem um super poder de ouvir com amor, com paciência. Para de esperar para começar, você já tem uma vara.
E essa vara pode abrir o mar vermelho e fazer sair água da pedra. Porque Deus não perde o que você tem, Ele transforma o que você tem. O que você tem? É seu carro? É sua rede de contatos? É sua história? É seu testemunho? Apenas jogue no chão. Eu quero terminar falando para algumas pessoas específicas. Talvez você seja alguém que está parado no deserto de Midian. A primeira mensagem que eu quero te dar é: Deus não te esqueceu. O silêncio não é punição, é faculdade. Segundo, eu queria falar com quem sente que está fora do tempo. Moisés tinha 80 anos quando começou a missão. Você não está atrasado, está sendo formado. Talvez você seja aquele que está cheio de desculpa. Mas quero te dizer uma coisa: Deus respondeu às 5 desculpas de Moisés. Você pode apresentar quantas desculpas você quiser, mas Deus vai te chamar mesmo assim. Deus conta com você mesmo assim. E talvez você seja alguém que diz assim: pastor, Moisés tinha uma vara, mas eu não tenho nada na minha mão. Quero te dar um conselho: olha para a sua mão de novo. Porque Deus fez com que Moisés olhasse para a sua vara, mas depois Deus fez com que Moisés colocasse a mão sobre o seu peito e tirasse, para dizer assim: mesmo que você não tivesse uma vara, a sua mão sozinha já seria suficiente para eu usar. Porque vara a gente entende como se fosse um talento, não é verdade? Mas quando Ele tira a vara e mostra o poder dele agindo na nossa própria mão, Ele está falando assim: eu faço um milagre em quem você é, na sua própria vida. Eu não preciso dos seus instrumentos, dos seus talentos. Na sua própria vida eu já posso fazer algo extraordinário. Eu quero orar com você. Talvez você está aqui pensando: Senhor, como eu posso ser então usado por Ti? O primeiro passo é você se render. Sabe, muitos de nós somos até pessoas muito bacanas. Tem muita gente sentada aqui que você é uma pessoa maravilhosa e até mesmo talentosa. Mas talvez você ainda não está sendo minimamente usado por Deus porque te falta rendição. Te falta dizer: caramba, será que eu vou ficar usando minha história como orgulho? Ou se eu hoje vou ter coragem de entregar a minha história na mão de Deus e falar: eu me rendo, Senhor. Porque o primeiro passo para ser usado por Deus é se render. Quando Moisés encontra com Deus, depois daqueles 80 anos, naquela sarça, Deus fala: tira as sandálias dos seus pés. Não chega de qualquer jeito. Reconheça que a presença de Deus quer fazer tudo novo na sua vida. E você precisa deixar o seu orgulho de lado. A sua confiança em quem você foi de lado. Você ficou 40 anos pastoreando ovelhas porque Deus queria te fazer esquecer do seu poder egípcio. Queria te fazer esquecer de essa ideia tola que a gente tem de que o que vale é o que a vida ensina. Não é não, o que vale é o que Deus nos ensina. O que vale é o que a gente aprende quando está com o coração quebrantado diante de Deus. O que vale é o que a gente ouve da sarça ardente. E a sarça ardente pode estar falando conosco todos os dias, no cotidiano, no comum, no simples, no detalhe. Mas o primeiro passo é se render. A minha pergunta para você hoje é: você já rendeu a sua vida a Jesus? Você já recebeu Ele como Senhor e como Salvador da sua vida? Caso você não tenha feito isso, eu quero te pedir: feche seus olhos, abaixe sua cabeça.
E aonde você estiver, você repete essa oração comigo, tão sinceramente falando com Deus. Diga: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração, eu recebo a direção do céu para minha caminhada. Perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém.